Pois, irmãos, já recordámos no início da nossa Eucaristia esta figura, este grande santo, monge beneditino, bispo e mártir, e a forma como ele também se preocupou com evangelizar, defender a fé católica e derrubar deuses pagãos ou rituais, altares, no caso de Thor, um carvalho que era o símbolo do poder deste deus pagão, o que lhe trouxe o martírio. Mas na verdade a história de Bonifácio, que significa aquele que faz bem, é o que significa este nome, a história dele é muito grande, muito longa. Ficou apenas este pequeno apontamento para vermos como podemos unir São Bonifácio e a sua vida às leituras que a Palavra de Deus hoje nos propõe para a reflexão. E depois também, exatamente por isso, o tema da nossa pregação que hoje escolhi, Santo António de Lisboa, martelo dos hereges. Continuamos a acompanhar São Paulo a despedir-se dos seus anciãos. Ontem víamos como em Mileto Paulo chama de Éfeso os anciãos para se despedir. E hoje Paulo, ao despedir-se, diz-lhes: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes para apacentares a Igreja de Deus. E mais à frente, diz São Paulo: hão de introduzir entre vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se há de erguer homens com palavras perversas para arrastarem os discípulos atrás de si. No meio de vós, no meio dos apóstolos, no meio dos cristãos, no meio dos sacerdotes, no meio da Igreja, está São Paulo a dizer, se hão de erguer homens com palavras perversas para arrastarem os discípulos atrás de si. E depois despede-se dizendo: agora entrego-vos a Deus e à palavra da sua graça. A palavra da graça de Deus que rejuvenesce a nossa vida, que fortalece a nossa fé. Depois São Paulo vai terminar com uma frase que a nós franciscanos também nos é muito querida, porque daqui vai São Francisco de Assis beber para a célebre oração a ele dedicada, que diz que é dando que se recebe. São Paulo diz: há mais felicidade em dar do que em receber. E depois despede-se. No Evangelho, Jesus está também, como vimos ontem, a despedir-se dos seus apóstolos na última ceia, no Evangelho de São João. E termina com um discurso muito bonito do amor e depois uma oração. E essa oração continua hoje. Apenas 2 ou 3 traços dessa lindíssima oração. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que sejam um só, como nós somos um só. Que os cristãos sejam um só, como o Pai e o Filho são um só. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas Iscariotes. E no final, Pai, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade e eu consagro-me por elas. Podemos sintetizar o Evangelho e as palavras de Jesus nestas simples frases. Pois, irmãos, a defesa da fé, a defesa da unidade e do amor que Deus tem para cada um de nós. Ontem, ao falarmos aqui de Santo António e da Eucaristia, recordam-se que vos falei dos chamados albigenses, que negavam a presença de Cristo realmente no altar, no pão e no vinho consagrados. Pois Santo António e São Francisco vão encontrar nos finais do século XII, século XIII, e algumas destas correntes chegam até hoje, muitas seitas que, saindo do seio da Igreja, se colocam fora da Igreja, de Evangelho na mão, porque recusavam o Antigo Testamento, liam apenas o Novo Testamento e alguns o Evangelho apenas, para dizer que de facto a Igreja não era mais a Igreja de Jesus Cristo. Então, ao falarmos do martelo dos hereges, a primeira pergunta que eu creio que poderíamos fazer é: o que é uma heresia? O que é, afinal de contas, uma heresia? O Código de Direito Canónico, no Cânon 751, define a heresia desta forma: uma heresia é a negação ou a dúvida pertinaz de uma verdade que se deve crer com fé divina e católica por quem recebeu o batismo. Portanto, todo aquele que
tendo sido batizado, vai contra as verdades da fé católica, é um herege. Quantos hereges teremos nós hoje dentro da Igreja Católica? Pergunto eu. Quantos nem sequer já olham para as verdades da fé como uma verdade de caminho que Deus faz conosco? Pois é aqui que Santo António se vai encontrar com muitos hereges que saíram da Igreja Católica, como os valdenses, albigenses ou cátaros, entre muitos outros. Estes valdenses eram seguidores de Pedro Valdo, que surgiu em 1173 em Lyon, na França. Caracterizavam-se por fazer votos de pobreza e os apego às coisas materiais. Pedro Valdo, rico comerciante de bens, de tecidos, doa os seus bens aos pobres e vai pregando a pobreza apostólica como o único caminho da perfeição. Dizia Pedro Valdo: a Igreja desviou-se do Evangelho e é mister fazê-la voltar à sua simplicidade primitiva, à doutrina de Cristo, a dos apóstolos, sem os decretos da Igreja. É suficiente a salvação. Não passa, a Igreja, portanto, não passa de uma fábula, todo o ensino que não se possa provar com o texto bíblico. Portanto, o que é que diz Pedro Valdo? Deixando todos os bens, diz que a pobreza extrema é o único caminho para a salvação. E que a Igreja, vivendo na opulência, não é caminho para a salvação. E que não é necessário decretos da Igreja para nós nos salvarmos. E mais ainda, de que todos os ensinamentos da Igreja não passam de uma fábula, não passam de uma história, não passam de uma mentira. É de notar aqui, irmãos, que nesta mesma altura, o nosso São Francisco também era um filho de um rico comerciante de tecidos, também deu todos os seus bens aos pobres, também se vestiu de pobre, também foi pregar a pobreza. Mas quando surgiram 12 companheiros, a primeira preocupação de São Francisco foi ir ao Papa para dizer: Santo Padre, eu quero viver a pobreza, mas não quero ser considerado como uma daquelas correntes de heresias. São Francisco fez exatamente o mesmo que este Pedro Valdo fez, mas a sua preocupação primeira foi ir ao Papa dizer: eu não estou contra a Igreja, aquilo que eu tiver que dizer, eu digo dentro da Igreja, eu faço dentro da Igreja. E por isso, na nossa regra que nós professamos e aprovada pelo Papa em 1209, reparem que estamos nesta mesma altura, São Francisco diz claramente que a ordem dos frades menores e os irmãos menores devem obedecer ao Papa canonicamente eleito. Os franciscanos são obrigados, por regra divina de São Francisco, a obedecer sempre e em tudo ao Papa canonicamente eleito. E por isso não pode haver um franciscano que esteja contra o Papa ou que esteja contra a Igreja. Pode dizer que algumas coisas não estão bem, eu já o disse muitas vezes, que algumas coisas nos magoam, eu já o disse muitas vezes, mas sempre em plena comunhão com o Papa. Rapidamente, estes valdenses se vão juntar, depois já com a Reforma e a Contra-Reforma, no século XVI, vão juntar-se aos calvinistas. Portanto, os valdenses desapareceram, hoje estão inseridos nas correntes calvinistas. Os albigenses ou cátaros. Este é um movimento cristão, também do século XII, que nasce na Bulgária e espalha-se entre os povos eslavos. Vejam como é que eles viviam, vindos do cristianismo, como é que viviam contra a Igreja Católica. Rejeitavam o batismo com água, substituindo por outra cerimónia de purificação. Rejeitavam o uso das imagens, a ceia de Cristo. Portanto, Cristo não está presente na Eucaristia. Falávamos ontem, não é? Para eles, Cristo não está presente na Eucaristia. Rejeitavam a ceia de Cristo. Rejeitavam o casamento e o consumo da carne. Consideravam as igrejas romana e grega como satânicas. Portanto, a Igreja Católica e a Igreja Oriental, para eles, eram satânicas. Utilizavam apenas e unicamente o Novo Testamento, que interpretavam livremente, cada um como queria e lhe apetecia. Ensinavam que para recuperar o estatuto angelical era necessário renunciar a tudo o que era material. Cátaros ou albigenses. Albigenses porque no século XIII, no início do século XIII, dá-se em Lyon, em Albi, na França, uma grande cruzada levada a cabo pelo Papa Inocêncio III, que aprovou a regra franciscana e eram inimigos franciscanos, uma grande cruzada contra esta corrente herética. Pois, irmãos, é aqui, como disse há bocadinho, que nós encontramos Santo António e a sua preocupação em preservar, em guardar e defender a fé contra estes grupos heréticos.
E é de facto de São Francisco que Santo António vai buscar esta sensibilidade da fé no Senhor Jesus, de guardar essa fé, de a defender, custe o que custar, com palavras, sejam elas doces ou duras. E na verdade, Santo António, ao falar dos hereges, as palavras são tudo menos doces. Pois, como tenho feito nestes nossos sermões, em cada um dos temas, vamos às palavras de Santo António, não às minhas. No sermão do domingo da 50ª escreve o nosso querido Santo António: todos os dias os soldados, não são os teus soldados, António, todos os dias os soldados, isto é, os demónios, crucificam o corpo inteiro de Cristo com as suas sugestões, como se fossem cravos. Os judeus, os pagãos, os hereges blasfemam, dão-lhe a beber o fel e o vinagre da dor e da perseguição. E não há que admirar, porque todos os que querem viver piamente em Cristo padecem perseguição. Está ele a recordar a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Santo António compara estes hereges, os judeus, pagãos e todos os outros que blasfemam, como soldados, como demónios, que vêm infernizar a vida dos cristãos que procuram viver piamente em Jesus Cristo. E assim, perseguindo-os, lhes levam como se fosse o fel da vida. Mais adiante, no sermão do primeiro domingo da Quaresma, Santo António vai até recordar um animal, lâmbia. Eu não sabia o que era. Eu nem sequer nunca me recordo de nenhuma missa irmos buscar o texto do profeta Jeremias, salvo erro, que nos fala deste animal. Pois o animal, vamos ler as palavras de Santo António. Diz ele: o lâmbia é um animal de rosto humano e cauda de besta. Está no Antigo Testamento, num dos profetas. Já encontrarei aqui o profeta, que eu lembro que eu escrevi. Portanto, Santo António diz então que é um animal com rosto humano e com cauda de besta. E continua dizendo: este animal significa os hereges que, para mais facilmente enganarem, apresentam o rosto da humanidade e palavras suaves. Jeremias, está no profeta Jeremias. E por isso diz dele Jeremias: as lâmias descobriram a teta, deram leite às suas crias. E António continua a sua tese: os hereges descobrem também a teta quando pregam a sua seita e dão leite às suas crias quando alimentam naquela perfídia os perfídios que neles acreditam. Estes dizem-se com razão crias e não filhos, porque nada mais fazem senão ladrar contra a Igreja e dizendo mal dos católicos, como se foram rústicos, alfaiates, curtidores de peles. Vejam a forma tão tenaz, tão autêntica, tão forte, como Santo António fala dos heréticos, dos hereges. Nada mais fazem senão ladrar contra a Igreja e dizer mal dos católicos. Quando as perseguições, ontem quando estava a escrever este texto, é impensável para mim não recordar o Papa Francisco. Quanta gente tem, e recordemos-nos também de São Paulo, que dizia: de entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas para arrastarem discípulos atrás de si. De entre vós, do meio de vós. Lembro o Papa Bento XVI, Papa Emérito, que quando renunciou à cátedra de Pedro, disse claramente que o maior inimigo da Igreja está dentro da própria Igreja. E vejam lá, meus irmãos, pelas notícias que nós temos, as perseguições que dentro da Igreja se têm movido ao Papa Francisco e às coisas que ele tem trazido cá para fora e que ninguém teve coragem de trazer, porque para ele a verdade e a justiça estão acima de tudo e ele assim quer que seja o seu pontificado. Quantas perseguições a Igreja tem hoje, porque quer ser uma Igreja mais justa, mais humana, mais pobre, mais simples, mais junto dos que sofrem e dos abandonados. Quantos hoje ladram por essas ruas ou até mesmo em algumas igrejas contra a Igreja Católica, a sua Igreja. São Francisco, perante estes hereges, recorda que nós não podemos ser assim. Nós, franciscanos, não podemos viver uma vida sem ser em perfeita comunhão e união com o Papa e com a doutrina católica. Perdoem-me. Ainda também no sermão da Páscoa do Senhor, usando uma analogia com o texto de Jeremias e comparando a aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos, António de Lisboa
compara os fiéis da Igreja, nós que estamos aqui hoje, nesta Igreja de Santo António, como, e agora passo a citar, decorados com o linho fino da castidade, com o jacinto da contemplação, com a púrpura da paixão do Senhor e com o escarlate 2 vezes tingido do duplo amor. Vejam como Santo António olha para aqueles que são fiéis ao Senhor, que são fiéis à Igreja Católica. Estes são os que estão decorados com o linho fino da castidade, com o jacinto da contemplação, com a púrpura da paixão do Senhor e com o escarlate 2 vezes tingido do duplo amor. E continua ele dizendo: estes, os que são fiéis, defendem da inundação das chuvas, isto é, da maldade dos hereges, do turbilhão, ou seja, das sugestões do diabo, e da sujidade do pó, ou seja, da vaidade do mundo. Estes são aqueles que fogem da maldade dos hereges, das sugestões do diabo e das vaidades do mundo. Por isso, ele os apresenta nesta imagem tão bonita que vai buscar também ao profeta Jeremias. E é face a esta forma, irmãos, podia trazer muitos textos de Santo António sobre esta forma dele combater as heresias, dele falar desta forma sobre os hereges, que os daquele tempo, mas que se pode aplicar perfeitamente aos do nosso tempo, que dentro da Igreja vão minando, para se afastar cada vez mais de uma Igreja simples, pobre e humilde, que é aquilo que o Papa Francisco quer ser, e que não é certamente outro desejo, senão o desejo do Espírito Santo. Mas face a tão eloquente pregador que foi António de Lisboa e defensor da fé católica, António é assim recordado pela Igreja. Em 1931, o Papa Pio IX, numa carta apostólica antoniana solemnia, datada de 1 de março de 1931, escreve o Papa sobre Santo António. É muito bonito este texto. A todos, António abençoava, no âmbito da sua atividade apostólica, e começa por dizer portugueses. Em primeiro lugar, aos portugueses, é o Papa que escreve. Eu estou a ler literalmente o que fui buscar o documento. A todos, António abençoava, no âmbito da sua atividade apostólica, portugueses, africanos, italianos e franceses. É esta a ordem que o Papa estabelece. A todos, enfim, a quem conhecesse a necessidade do ensinamento católico. Combateu depois, com tal ardor e tão feliz êxito contra os hereges, isto é, os albigenses, os cátaros, os patarenos, na altura enfurecidos, quase por toda a parte, e tentarem extinguir o ânimo dos fiéis à luz da verdadeira fé, que António de Lisboa foi, e com razão, chamado martelo dos hereges. Está o Papa Pio IX a citar um documento Benignitas que foi escrito em Toulouse, em França, e que daqui a momentos também se citará. Recorda depois também, ele mesmo vai dizer que o seu antecessor, o Papa Gregório IX, chamou a Santo António, com muita razão, por isso, pela forma como defendeu e pregou a Sagrada Escritura e como defendeu e pregou as verdades da fé católica. O seu antecessor, Gregório IX, com muita razão, chamou António de Lisboa a Arca do Testamento e o arsenal das Sagradas Escrituras. Pio XII, em 1946, na Carta Apostólica da Proclamação de Santo António como Doutor da Igreja, da qual temos aqui à vossa esquerda, neste quadro, uma cópia desse documento, neste quadro que está aqui, Papa Pio XII, em 16 de janeiro de 1946, escreve a dada altura naquele documento: quem atentamente percorrer os sermões de Santo António, descobrirá em António uma rica mina de onde os oradores sagrados podem extrair as provas, os argumentos oportunos para defender a verdade, impugnar os erros, combater as heresias e reduzir os transviados ao reto caminho. Vejam como, há 800 anos, o Papa Pio XII diz que em Santo António, os grandes oradores sagrados, não é como eu que sou um simples sacerdote, mas que estes dias tenho estudado Santo António como nunca fiz na minha vida. E de facto, o Papa tem toda a razão. Temos nele, nos seus escritos, no seu exemplo, no seu testemunho, um manancial tremendo para podermos hoje defender também como ele defendeu,
há 8 séculos a fé e a verdade da Igreja Católica e do Evangelho. E por isso continua o texto dizendo: com direito, Santo António merece o título de doutor evangélico. Santo António é doutor da Igreja com o título de doutor evangélico. Aquele que não só sabia a Sagrada Escritura da primeira à última linha, mas que a interpretava, não literalmente, mas de diversas formas. Vimos há dias de 5 formas diferentes. Santo António olhava para a Sagrada Escritura para retirar dela o verdadeiro sumo da fé e da mensagem de Deus para a humanidade. Nas introduções aos sermões de Santo António, o nosso querido e grande franciscano e antoniano, Padre Henrique Rema, que muitos irmãos que estão aqui conhecem, nosso confrade, que com a sua avançada idade é o homem que mais conhece Santo António neste momento, certamente a nível mundial. Eu atrevo-me a dizer isto, e sem modéstia alguma, são milhares e milhares e milhares as páginas que o nosso Padre Rema tem escritas de estudos sobre Santo António. E por isso o cito aqui neste dia. Diz então o Padre Rema, o nosso querido confrade, que vive aqui em Lisboa também, diz que, a respeito de Santo António, a luz da santidade de vida e da doutrina evangélica de Frei António principiou a brilhar em muitos recantos de Itália, da Itália do Norte. E em 1224 há de subir à França, onde acumulará êxitos na pregação ao povo simples e perante auditórios mais exigentes, tocados pelo vírus da heresia, ao ponto de lhe chamarem martelo dos hereges, citando o documento de há pouco. Vejam como este nosso querido Padre Henrique Rema, que escreve e estuda Santo António e vai fazê-lo até que o Pai do Céu o chame, diz-nos que Santo António pregava aos simples a mesma verdade da fé, como a simplicidade franciscano que era, mas também pregava a auditórios de gente erudita, como o doutor de letras e da Sagrada Escritura que era. E por isso, rapidamente, a fama de Santo António se espalha como pregador, como confessor, como martelo dos hereges. Irmãos, termino esta nossa pregação de hoje, embora muito houvesse para dizer, não imaginam os textos muitos, sobre a forma como Santo António viveu e defendeu a fé cristã contra as heresias, mas termino com o sermão, ou um fragmento do sermão do 15º domingo depois de Pentecostes. Santo António, neste sermão, fala do triunfo dos santos. Como é que de facto é o triunfo dos santos? Como é que a santidade nos leva a triunfar e a chegar ao céu? E vejam a forma bonita como ele termina esse sermão. Diz ele: quando os santos estiverem todas as coisas, então hão de cantar aleluia pelos bairros de Jerusalém. Cantam os santos com voz incansável, aleluia, glória e louvor. E conclui Santo António com esta oração: bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que exaltou a Jerusalém militante à Igreja triunfante, isto é, que levou a Igreja que aqui na terra defendeu a fé à Igreja triunfante no céu, que é o seu reino, e sobre ela, esta Igreja triunfante, Ele mesmo, Cristo, reina pelos séculos eternos. Assim seja. Santo António descobriu, que também não sabia, além de ser martelo dos hereges e a arca do testamento, é venerado também como patrono das Forças Armadas. Nosso irmão militar, Frei Teixeira, é verdade? É verdade. Pois, irmãos, que hoje nós sintamos que é nosso dever defender a fé. Eu fico sempre muito triste, e digo isto muitas vezes, quando ouço lá fora irmãos católicos que vêm à missa, que vêm comungar, e são os primeiros a chegar lá fora e denegrir os irmãos, denegrir os seus sacerdotes, ir atrás de quem diz histórias que não são verdadeiras e que as alimenta por aí fora. Pois que Santo António de Lisboa nos ajuda a viver verdadeiramente a fé em Cristo e a não deixarmos que, como dizia São Paulo, no meio de nós, da nossa casa, da nossa igreja, venham alguns com ideias para nos pôr contra o Papa e contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e Sua Maria Santíssima. Santo António de Lisboa, Rogai por nós.